Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu canal Matemática Sem Problema. Eu sou o professor Lúcio. Nós vamos trabalhar hoje com equações do segundo grau. Vai nos dar base para, na próxima aula, a gente falar de função quadrática. Tudo bem? Então nós vamos lembrar aqui dos conceitos das equações do segundo grau, resolver um probleminha, tá? No final da aula e lembrar da boa e velha fórmula de Bhaskara nas resoluções de um conceito que é muito cobrado aí também nos vestibulares no Enem, tá? Então, solta a vinheta aí, vem comigo. O que é uma equação do segundo grau? Nós podemos dizer que uma equação do segundo grau, ela vai ser uma expressão que de forma genérica, ela vai ser escrita assim, ax². Então já vamos começar a pensar dessa maneira. Esse termo aqui vai ser o termo de grau 2, né? Então a função, a equação, ela vai ser dividida em termos, né? Que no caso lá são monômios. Então esse aqui é um monômio, esse aqui vai ser um monômio de grau 2. Esse número A é o coeficiente do termo de grau 2. Daí nós vamos ter uma outra parte da função que é bx, né? Termo de grau 1, mais c, que seria o termo independente. Então, toda e qualquer expressão matemática redutível à forma ax² mais bx mais c igual a zero, com uma condição. Os números a, b e c são coeficientes reais, são os coeficientes da equação do segundo grau. Esse número a, dos três coeficientes, ele é o único que não pode ser zero. Então, para dizer que nós temos uma equação do segundo grau, ela tem que ser redutível a essa forma, né? ax² mais bx mais c igual a zero, aonde o a tem que necessariamente ser diferente de zero. O número b e o número c não tem problema se eles forem iguais a zero. O que não pode ser zero é o a. Sabendo disso, nós vamos ter a seguinte situação, ó, colocar alguns exemplinhos aqui, só para a gente identificar os coeficientes, né? Então, nosso primeiro exemplo aqui. (2x² mais 7x mais 11 igual a zero. 2x² mais 7x mais 11 igual a zero. Essa vai ser a chamada equação de segundo grau completa. Por que ela vai ser completa? Porque eu tenho todos os coeficientes dessa equação de segundo grau são diferentes de zero. Tanto o a, que é sempre diferente de zero, o b e o c. Então, se nós identificarmos, ó, compararmos com a expressão geral, ó, o número a, o coeficiente do termo de grau 2, é 2. O número b, o coeficiente do termo de grau 1, é 7. E o número c, o coeficiente do termo independente, né, é 11. Tá? Então, quando a gente vai resolver uma equação do segundo grau, a primeira coisa que nós temos que fazer, quando ela estiver sob a forma ax² mais bx mais c, é identificarmos os valores dos coeficientes, o a, o b e o c. No caso em que os três são diferentes de zero, ela vai ser uma equação de segundo grau completa, vai nos dar um procedimento de resolução. Nesse segundo caso aqui, ó, olha só, eu tenho menos 5x² mais 73x igual a zero. Olha que coisa mais linda do mundo. Se eu analisar essa aqui, ó, perceba que nem todos os coeficientes são diferentes de zero. Ó. O a é diferente de zero, menos 5, o b 73, só que o termo independente ele não aparece, ele está invisível. Não é porque não existe o termo independente, é porque nesse caso ele é nulo. Então nós temos uma equação do segundo grau incompleta. Então no caso, o coeficiente do termo de grau 2 é menos 5, o coeficiente do termo de grau 1 é 73 e nesse caso o termo independente é zero. Quando nós tivermos ou o coeficiente do termo de grau 1 ou o termo independente igual a zero, nós dizemos que a equação do segundo grau é
incompleta. Então o que nós vamos começar a fazer? Nós vamos resolver algumas equações de segundo grau incompletas para você visualizar que nesse caso não há necessidade da gente utilizar a fórmula de Bhaskara, que vai ser daqui a pouco nós vamos comentar sobre a fórmula de Bhaskara, tudo bem? Então, não saia daí, vem comigo aqui resolver algumas equaçõezinhas incompletas. Vamos verificar alguns casos aqui de equações de segundo grau que são incompletas? Então, olha só. Primeiro caso. Vamos pensar no caso em que o termo independente é nulo. Vamos colocar assim, ó. Termo independente, zero. Qual que seria o procedimento para resolver uma equação do segundo grau em que o termo independente é nulo, em que isso aqui vale zero? Já pode pensar o seguinte, toda e qualquer equação de segundo grau na alface da Terra é possível ser resolvida pela fórmula de Bhaskara, que a gente já comenta da formulazinha de Bhaskara. Mas aqui no caso, ó, quando o termo independente é nulo, nós podemos utilizar a fatoração, né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, esse caso, ó, 2x² mais 6x igual a zero. Se você assistiu a aula de função afim, você percebeu que na aula de função afim eu comentei de um negócio chamado raiz, elemento do domínio da função que a imagem é zero. Resolver uma equação sob essa forma é justamente isso que eu estou buscando. No caso, a gente vai ter depois uma função quadrática, que eu estou descobrindo quais são as raízes dessa função quadrática. Então o que eu percebo? Ó, eu tenho essas duas parcelas, ó, 2x² e 6x, né? O que eu posso fazer? Eu posso colocar o x com fator comum. Professor, mas eu tenho 2x aqui, o 6 também é múltiplo de 2, não dá para colocar o 2x em evidência? Dá, mas não precisa pensar nisso, né? Vamos pensar só no x, ó. Eu tenho x fator comum nas duas parcelas. Eu vou colocar o x em evidência. X fator comum, então vai ficar x que multiplica. Agora o que nós fazemos? Pegamos cada uma dessas parcelas e dividimos pelo fator comum. 2x² dividido por x, 2x. 6x dividido por x, mais 6, igual a zero. Daqui acontece uma das coisas mais lindas da matemática. Eu tenho um produto e esse produto está dando quanto como resultado? Zero. Se o produto dá zero, o que nós podemos fazer? Necessariamente, pelo menos um dos fatores tem que ser zero. Então, se x vezes 2x mais 6 é zero, nossa conclusão é que esse produto dá zero ou porque o x é zero, ou porque o 2x mais 6 é igual a zero. E aqui nós resolvemos essa equaçãozinha aqui, ó. Então daí nós temos, olha só, 2x igual a menos 6, x igual a... O 2 que está multiplicando passa dividindo, né? Menos 6 dividido por 2 vai dar quanto? Menos 3. Então, ó, resolvemos essa equação. Se nós resolvemos essa equação ela tem um conjunto solução, né? Então, no caso aqui, ó, solução. Olha só aqui, ó. Conjunto solução vai ser quem? Ou x é menos 3 ou x é zero. Coisas que eu não gostaria, que você depois até pode, se quiser, decorar esse tipo de coisa, mas não precisa. Você pensar assim, professor, sempre que o termo independente for nulo, uma das raízes necessariamente é zero? Isso é verdade. Você pode utilizar depois isso como um facilitador para trabalhar com soma e produto, né? Mas nesse caso, ó, termo independente nulo, uma forma alternativa de você resolver, se não quiser utilizar a fórmula de Bhaskara, é fazer pelo processo da fatoração. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver agora o que acontece se o coeficiente do termo de grau 1, se o b for zero, beleza? Vamos pensar agora no caso em que o coeficiente do termo de grau 1, ó, o b é zero. Tá? Então, olha só que bonito esse exemplinho aqui. Então nós vamos ter aqui, ó, 5x² menos 35
igual a zero. Então nós identificamos os coeficientes, né? O A é 5, o B é 0, o termo independente é menos 35. Como que nós resolvemos nesse caso? Aqui fica bacana porque você pode resolver como se fosse uma equação do primeiro grau, isolando no caso aqui o x ao quadrado. Então olha só que bonito que fica. 5x ao quadrado, menos 35 vai para lá somando. 35. Vou passar o 5 dividindo. Então x ao quadrado é igual a quanto? 35 dividido por 5. Quanto que dá 35 dividido por 5? 7. Então x ao quadrado é igual a 7. Então aqui já para você se habituar, né, nós não vamos ter só apenas valores bonitinhos, legais, né? Então eu tenho que descobrir quais os valores que elevado ao quadrado me dá 7 como resultado. Então o que a gente faz? Aqui eu estou trabalhando com uma potência, né, com um expoente. Qual que é a operação inversa da potenciação? A radiciação. Então, se eu quero isolar o x aqui, eu devo tirar a raiz quadrada do outro lado da igualdade. Então, o x ele vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 7. Aqui no caso a gente só pode aproximar os valores, né? Raiz quadrada de 7, 2, alguma coisa, né? Mas ó, mais ou menos raiz de 7. Então são os dois números que elevados ao quadrado dá 7. Então qual é o conjunto solução dessa equação incompleta do segundo grau? Uma raiz é menos raiz de 7, a outra raiz é mais raiz de 7. Ou seja, se você substituir nessa equação qualquer um desses dois valores, ó, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7 ao quadrado, 7. 7 vezes 5, 35. Menos 35, 0. Ela satisfaz a condição da igualdade. Bem? Então vamos agora lá para o momento mais aguardado da aula, que é nós lembrarmos da boa e velha formulazinha de Bhaskara para, a princípio, resolvermos uma equação do segundo grau completa, onde A, B e C são valores diferentes de zero, mas nesse caso aqui também encaixa sem problema algum, tudo bem? Então, bora lá! Então, moçada, quando nós temos uma equação do segundo grau completa, como que nós resolvemos uma equação do segundo grau desse tipo? Ou utilizando fórmula de Bhaskara, ou utilizando soma e produto. Soma e produto não é tanto o nosso objetivo no momento. Vou comentar disso aí mais na parte de função quadrática. Mas aqui, utilizando a fórmula de Bhaskara. E para utilizar a fórmula de Bhaskara, nós precisamos dos coeficientes. Nós temos que destacar bem os coeficientes. Então perceba que o coeficiente do termo de grau 2, ele está invisível aqui, ó. Ele é o número 1. Ele é o número 1. Então, ó, o que nós temos? Nós temos que o coeficiente do termo de grau 2, o número A, é 1. O coeficiente do termo de grau 1, o B, é menos 7. E o coeficiente do termo independente aqui no caso, ó, o C, é 12. Beleza? Daí o que nós temos que fazer? A gente tem que utilizar a formulazinha de Bhaskara, tá? Para utilizar a fórmula de Bhaskara, a primeira coisa que nós vamos utilizar é o delta. A gente vai calcular o delta, o discriminante dessa equação. E daí quem é o delta? Quem que vai ser o discriminante? Daí que nós começamos a montar a formulazinha de Bhaskara. O delta, ele é o valor do B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E por que é legal a gente começar pelo delta? Pelo seguinte, nós estamos trabalhando com a resolução dessas equações e futuramente na parte de função quadrática com variáveis reais. E na fórmula de Bhaskara nós vamos ter que extrair a raiz quadrada desse delta. E daí, se essa raiz quadrada for negativa, significa que essa equação ela não apresenta raiz real. Então por isso que é legal você calcular o delta primeiro para você saber o que vai acontecer com a equação de segundo grau. Porque se esse delta é negativo, não tem raiz real. Se o delta é nulo, se o delta vale zero, as duas raízes são reais e são iguais. E se o delta for positivo, eu vou ter duas raízes distintas. Então vamos calcular o discriminante aqui, vamos calcular o delta? Então, ó, delta vai ser B quadrado, ó. Quem que é o B? Menos 7.
Menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o C, que vale 12. Agora tabuado, ó. Delta. Menos 7 ao quadrado. Ah, professor, 14. Não, mentira. 49. 4 vezes 12, 48. 49 menos 48, o delta vale 1. Muito cuidado, principalmente quando o B for negativo, ó, de você tomar o cuidado de colocar o valor dele entre parênteses. Porque se você não coloca em parênteses, você pode cometer o erro de achar menos 49 aqui. Tá? Então, muito cuidado com isso aí. São detalhezinhos que fazem a diferença lá no fim. Encontramos o valor do delta. Achamos que o delta é 1. Esse delta é positivo. Então, automaticamente, o que nós sabemos? Essa equação de segundo grau, com certeza absoluta, ela vai ter o quê? Duas raízes reais distintas. Como que nós encontramos essas raízes reais distintas? Agora nós vamos lá para a boa e velha formulazinha de Bhaskara. Então, o que diz a fórmula de Bhaskara? Que o x, que é a raiz daquela equação, ela vai ser menos o valor do b, mais ou menos a raiz quadrada desse delta que você acabou de encontrar. Então é aqui que eu comentei, ó, se o delta for negativo, essa equação de segundo grau não tem raiz real, dividido por 2 vezes o valor de A. Essa é a formulazinha de Bhaskara. Então, ó, vamos substituir os valores e vamos calcular. Então, quem que vai ser o x? X vai ser igual a menos B. Quem que é B? Menos 7. Mais ou menos delta, raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes A, que é 1. Então, o x vai ser igual a menos com menos, o oposto de menos 7 é 7, mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2. É aqui que sai aquela lenda do tal do x' e do x duas linhas, do x1 e do x2. Ó. Então aqui nós temos que o x1, ele vai ser quem? Um resultado vai ser para o sinal negativo, outro resultado para o sinal positivo. Então 7 menos 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Essa é a minha primeira raiz. E a outra aqui, ó, x2. 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Então nós temos que para essa equaçãozinha do segundo grau completa, a solução é 3 e 4. As raízes dessa equação, os valores de x que tornam essa igualdade verdadeira. Tudo bem? Tranquilo? Então, moçada, o que eu comentei anteriormente, a fórmula de Bhaskara, ela não serve apenas para você trabalhar com uma equação de segundo grau completa. Vale para as incompletas também, só que aquela saidinha lá pela fatoração e no caso em que o termo independente é nulo, ou no caso em que o b é zero, você fazer isolando o x ao quadrado, o termo de grau 2, ela é bacana também. Beleza? Então, ó, vou chamar aqui meu grande amigo, o professor Júlio, para junto com vocês resolver uma questãozinha, um probleminha, uma aplicação referente à equação do segundo grau. Beleza? Uma biblioteca possui 300 livros, todos do mesmo tamanho. Um funcionário pretende dividi-los igualmente entre as prateleiras da loja. Sabe-se que, se os livros forem igualmente divididos entre 3 prateleiras a menos, cada prateleira receberá 5 livros a mais do que o previsto inicialmente. Assim, o número de prateleiras para colocar todos os livros é... Seguindo o que o professor Lúcio pediu para eu resolver, o que nós temos aqui, ó? Se você pegar o P vezes Q dando 300, vamos tentar interpretar o que ele falou? A quantidade de prateleiras multiplicada pela quantidade de livros em cada prateleira tem que ser o total de livros, que são 300. Só que ele fala para você o seguinte, né? Ele fala para você o seguinte, se você dividir em 3 prateleiras a menos, cada prateleira fica com 5 livros a mais. 3 prateleiras a menos. Quantidade de prateleiras menos 3, 3 a menos. Em cada uma ficam 5 livros a mais. Então o que acontece? Esse P passa para P menos 3, esse Q passa para Q mais 5, certo? Só que perceba que nós não mexemos na quantidade de livros, continua sendo 300. Quando você for montar um sistema como esse, o que acontece ali? Ó? Eu vou pedir para você ficar atento nessa relação.
eu vou pedir para você ficar atento nessa relação. A gente vai usar ela da seguinte maneira, quer ver? Ó? Ele está dizendo que o P vezes o Q vai ser igual a 300, certo? A quantidade de prateleiras multiplicada pela quantidade de livros em cada prateleira tem que dar 300. Como nós reduzimos a quantidade de prateleiras em 3, cada prateleira vai ter 5 livros a mais, mas a quantidade não muda. O que acontece ali? Ó? Se você pegar a relação de baixo e aplicar a distributiva, perceba, o P multiplicado pelo Q vai te dar PQ, o P multiplicado pelo 5 vai dar mais 5P, daí você continua, olha só, o menos 3 vezes Q dá menos 3Q, e o menos 3 vezes mais 5 dá menos 15. Isso continua igual a 300. E aí, ó, eu vou pedir para você observar a relação de cima que eu destaquei em vermelho. O produto de P por Q é 300. Perceba o que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui exatamente o produto de P por Q. Aqui é o produto. Isso vale 300. Se eu pegar isso aqui e passar para lá, olha só, eu cancelo esse 300 com o PQ. De novo, por quê? O produto de P por Q dá 300. Isso vale 300, passa para lá, menos 300. Com esse 300 você cancela. Olha a expressão que você tem, dá uma olhada. 5 vezes o P, menos 15, vai ser igual, menos 3Q, passa para lá, vira mais 3Q. Daí tem um detalhezinho. Perceba que o problema não foi muito generoso, né? Porque eu não consigo simplificar os coeficientes, não vai ter jeito. Ela vai ficar uma expressão meio diferente, digamos assim. O 3 multiplicando passa dividindo, o Q ele vai ser igual a 5 vezes o P menos o 15, tudo isso dividido por 3. Olha lá. Olha só. E aí eu tenho uma relação. Tudo bem? O que acontece? Eu sei que o Q vale isso aqui. Eu pego essa expressão, substituo lá em cima. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui. Vamos fazer uma substituição. Eu substituo lá em cima. Perceba, o Q, olha só, o Q ele vale essa expressão. Vou pegar a relação P vezes Q. P vezes Q igual a 300 e substituo. Só observe, o Q é igual a isso. Substitui o Q por esse valor. Então o que nós temos ali? Ó? P vezes, no lugar do Q, 5P menos 15 sobre 3, 5P menos 15 sobre 3, tudo isso igual a 300. Distribuindo, dá uma olhada. O P multiplica 5P, o P multiplica menos 15 e já vou aproveitar o embalo, 3, vou passar ele multiplicando. Vamos ver o que acontece? P vezes 5P vai te dar 5P ao quadrado, P vezes menos 15 dá menos 15P, 3 vezes 300 dá 900, passa para o lado de lá, menos 900 igual a zero. Equação nada muito simpática, né? Mas ó, perceba, ao contrário do que eu disse que não aconteceu aqui, ó, ao contrário do que não aconteceu aqui, eu tenho o 5, eu tenho o menos 15, eu tenho o menos 900, todos eles são divisíveis por 5. Então vamos lá, dividindo ele, toda a equação por 5, ó, 5P dividido por 5, 5P quadrado, perdão, dividido por 5, vai te dar P elevado ao quadrado, menos 15P dividido por 5 dá menos 3P, menos, olha só, divide aqui, ó, 180 vai ser igual a zero. A equaçãozinha também não foi muito generosa com a gente, não tem problema. Lembra que o professor Lúcio falou agora há pouco? Acha o delta em primeiro lugar. É o primeiro passo que a gente vai fazer, é descobrir o delta dessa equação. Você vai fazer ela por Bhaskara, o que você tem que fazer em primeiro lugar? Eu tenho que dividir meu quadro aqui. Tá? Eu vou achar o delta dessa equação. O que a gente vai fazer? Ó? Vamos lá? Vamos fazer nesse cantinho dessa equação, a gente acha o delta dela aqui, ó, nesse cantinho. O delta vai ser igual a b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Só cuide, o delta vai ser igual. Tá lembrado que ele falou para você? Ele frisou sobre o parênteses, certo? Eu estava assistindo a aula, ele frisou sobre o parênteses. O menos 3 ao quadrado, ó, menos 3 ao quadrado,
menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que vale menos 180. Fazendo a continha, você vai chegar em menos 3 ao quadrado, 9, mais 720. Perceba, menos que multiplica menos mais, o teu delta vai ser igual a 729. Também não é um delta simpático, mas não tem problema. Segue o baile. Pega a tua equaçãozinha, joga lá em cima. Fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2 vezes o A. Vamos tomar cuidado? O B vale menos 3, então menos 3, mais ou menos raiz quadrada do delta. Ó, vou até colocar o delta na mesma cor. O delta vale 729, raiz quadrada de 729, tudo isso dividido por 2 vezes o A, que vale 1. Aqui cabe um momentinho de atenção. O que vai acontecer? Ó, o menos multiplica menos, dá mais. 3 mais ou menos raiz quadrada de 729, 27. Sobre 2. Lembra que ele falou da lenda do x' e do x duas linhas? Perceba que nós estamos atrás do P. Esse P é a quantidade de prateleiras. Eu não posso ter uma quantidade negativa de prateleiras. Então o que acontece? Eu vou pegar a primeira equação, que vai ser o P'. Vai ser 3 mais o 27 dividido por 2. Observe que não há necessidade de eu pegar outra. Por quê? 3 menos 27 por 2 é um número negativo. Eu não posso ter uma quantidade negativa de prateleiras. Descarto isso aí da minha possibilidade. O teu P', que vai ser a sua resposta, vai ser esse 3 com 27 costuma dar 30, dividido por 2. Você vai ter um P' igual a 15. Perceba que, dentre as alternativas ali que ele coloca, ele fala do múltiplo de 3, e o 15 é um múltiplozinho de 3. Questão boa, questão importante, certo? Lembra que o professor Lúcio falou nessa aula? É uma aula quentíssima, uma aula muito boa, e resoluçãozinha dela, e é um exercício bem padrão. Vocês vão se deparar durante muitas situações que envolvem a equação do segundo grau, que esse tipo de construção aqui é uma construção meio padrão. Tudo bem? Galera, obrigado aí pela paciência, pelo carinho, pela atenção, e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Não perca mais tempo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá aparecendo aqui para você agora. Toda semana, ativa o sininho, ele recebe a notificação, avisa você. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal, faça a inscrição no canal e não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.